na década de 80, quando eu comecei a ter esses contatos, depois já na década de 90, por exemplo, era uma tarde, eu estava de folga, fui cochilar no sofá de casa. Certo. Despertei paralisado, aquela sensação de paralisia do sono. Estou acostumado, então relaxei, mãos invisíveis me puxaram para fora da matéria. E em segundo, aquelas mãos me puxaram, foi mais rápido que o pensamento. Em segundos me vi em cima do oceano, era relativo à costa brasileira, mas já para alto mar, mas era oceano. Em direção à África. Entre a África e o Brasil. Certo. Né? E aí, essas mãos invisíveis me largaram no ar muitos metros acima do mar, o mar físico. E eu intuitivamente sabia que tinha sido levado ali para ter uma vivência. Simplesmente algo me chamou a atenção para cima, era luz do sol na atmosfera, começou a dar um efeito no ar, igualzinho quando você tem o asfalto, que esquenta muito, dá aquele efeito ondulante, que você olha a coisa ondulando, começou a ondular o ar. De repente saiu um disco voador clássico enorme, parecia de aço inox, o discão enorme. Fez 3 evoluções e ele não é que ele surgiu do nada, é um portal que dá para um portal interdimensional, um Stargate, uma janela, um wormhole, um buraco de minhoca, como a física fala. Ele fez 3 evoluções e entrou no mar. Na hora que ele entrou no mar, eu escutei o som do impacto. Tibum, era físico, porque tinha contato com a água. E sumiu. Mentalmente, um daqueles seres invisíveis. Quando é invisível para você, é que você está num plano e ele está no outro. Em outra dimensão. Você foi trazido aqui para ver isso. Agora, volta para o corpo. Quando perguntarem a você, conte essa experiência. Por quê? Existem relatos no mundo inteiro, e tinha um pesquisador italiano, o Dr. Pinotti, que criou uma nomenclatura e lançou um livro muito bom, chama OSNIs, porque OVNIs, O-V-N-I, objetos voadores não identificados, é uma sigla genérica para qualquer coisa não identificada, um balão, um foguete, um Starlink do Musk ou uma nave. É que o pessoal pegou OVNI só para UFO, né? Então, objeto voador não identificado. Porta-aviões avançadíssimos de marinhas da Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e submarinos bem avançados vêm pegando no sonar movimento de objetos em alta velocidade no fundo do mar com manobras que nenhuma nave humana é capaz de fazer. No fundo do Passaram mar. a chamar de OSNIs. O-S-N-I, objetos submarinos não identificados. Nossa. OSNIs. Nossa, E eu nunca aí, ouvi falar disso. há umas 2 décadas atrás, o Dr. Pinotti, do qual eu participei de congresso de ufologia com ele, palestrando, e eu também, vários outros, criou essa expressão. Então, já havia naquela época uma possibilidade de existirem bases extraterrestres intramarinhas, onde povos de fora ficam em locais que o ser humano não consegue acessar, e dali eles podem operar em outros níveis. Eu fui levado para ver um desses. Eu sabia que lá embaixo, em alta profundeza, tinha alguma coisa para onde essa nave estava indo, e era física. E quando ela apareceu do nada, não é que ela desmaterializou lá e materializou, passou por uma passagem, quer dizer, elimina, pode estar do outro lado da galáxia, entrou num Stargate desse, em um instante, ela sai aqui. Isso é um exemplo. Depois, numa experiência fora do corpo, eu vi esses seres que o pessoal chama de Greys. Certo. Cabeção, olhar oblíquo, mirradinho e tal. Esses seres, na verdade, foram demonizados, cara. Por muita gente fala, são do mal, não sei o quê. Tá. Muitos relatos mostram coisa legal desses seres. Então, acredito que esses seres são iguais a gente. Tem gente humana muito boa e gente muito humana. Eu acredito que outra possibilidade é ter gente muito legal e ter gente estranha, se é que eu posso usar a palavra gente, para eles. E os que são legais se apresentam com formas evolutivas para a gente, com conceito. Estava fora do corpo, tinham 3 seres desses na minha frente. Em espírito, não era aqui materialmente. Telepatia pura. Sentimentos grandões vindo. Não tinha nada de ruim, não era nada diabólico, nada de agente do mal, nada. A energia não deixa dúvida. E telepaticamente, qual era o conteúdo que me passaram? Nós estamos aqui desde sempre, e eu acredito particularmente que esses seres, esse tipo, foi deixado aqui para tomar conta da evolução da raça humana por seres talvez mais avançados. Eu estou especulando. Muitos amigos meus ufólogos acham essa teoria também, gente séria. E aí, estamos aqui cuidando. Nossa tarefa é o despertar da consciência da humanidade. E começou a passar.
o sentimento é muito importante além do intelecto. Para quê? Da base para o intelecto, não escorregar para o mal com o conhecimento. Veja bem o que esses caras... A mesma coisa que um guia espiritual me passaria. Então, eu voltei para o corpo com toda essa memória de ter estado com esses 3. Aí alguém está assistindo e fala, acho que esse cara inventou tudo. Eu entendo o pensamento da pessoa, não exige que ela acredite, não me acho melhor do que ela por causa disso. Eu estou apenas contando uma experiência, não como um fanático contaria um doutrinador, que eu não estou lidando com doutrina nenhuma, estou contando uma experiência humana que quem mexe com essas áreas já teve. Sim. Então, sempre tive esses contatos até o ponto de ver seres que não tinham forma, cara. Eram, mas na questão psíquica. Na saída do corpo. Mas na questão psíquica. Psíquica. Eles não tinham forma humana, era só inteligência e amor integrado, cara. Caramba. Você imagina estar na frente de um ser que é como se fosse uma luz, inteligência e amor integrado, e ele te compreende completamente, sem te julgar nada. Então, mas como é essa comunicação? É totalmente... telepática. E outra, não é telepática como é humana entre nós, que ainda vai ter uma articulação mental. É uma telepatia de nível superior. Se eu pegasse a parte dos chakras, né? O chakra da testa, aqui é o conhecimento, aqui é a sabedoria. A nossa telepatia, ela é por aqui. Esse tipo de telepatia, ela vem pelo chakra de cima. Ninguém falou nada, você compreendeu tudo. E eu também tive experiência... Como se fosse um download assim, de informação que você instantâneo, recebe? ou em bloco instantâneo. Cara. Tua mente é interpenetrada por um universo de informação. Detalhe, ali você está fora do cérebro. Quando você encaixa aqui, o teu cérebro não aguenta segurar tudo, pela limitação dos sentidos. Você nunca consegue trazer tudo, mas o pouquinho que você traz te muda tudo, porque você está percebendo algo muito maior, mais avançado, e que em nenhum instante te julgou e te disse que é superior, e pelo contrário te considera igual, porque tudo veio da mesma luz. Conhece profundamente todas as suas vidas. Nossa. Não condena nada, vê em você nenhum defeito, e sim um potencial de você evoluir, crescer e se expandir a tua consciência. É isso que eu percebi. E aí eu não posso chegar e falar que um ser desse é extraterrestre, é o Pai Joaquim, porque é uma consciência... A única coisa que eu posso dizer, humana não é, do jeito que a gente entende. Sim, e muito bom o ponto que você falou, que temos as nossas limitações, né? O Maurício falou assim, é como se fosse um download que você traz. Mas você não consegue absorver tudo por completo, porque o ser humano é limitado. Eu faço a comparação, a gente gosta muito de falar dos animais, né? Pô, quantos animais não conseguem ouvir a 2.000 quilômetros de distância e a gente consegue ouvir a metros? Então, isso é claramente... se a gente entender que o ser humano ele realmente é limitado, tem uma quantidade infinita de possibilidades de comunicação. De comunicação. Inclusive certo? Os próprios... Você tem um bichinho que você gosta. Ele olha... Para você olha para ele, há uma comunicação que não é intelectual, ela é afetiva. Ele compreende você de forma que nem você compreende. Então, quem tem um pet ali, como vocês têm o de vocês, eu tenho o meu lá em casa, o Rama me esperando voltar, tem que estar com 17 anos o Rama. Então, há tipos de telepatia diferente. Humano-animal, mas o animal não vai ter a telepatia igual ao humano, mas há uma percepção que às vezes ganha da nossa, se a gente olhar às vezes, né? E entre eles, né? Entre eles existe, por exemplo, um casal que está apaixonado, às vezes pelo olhar, um olhou o outro, já comunicou, não precisou comunicar nada. Não há somente um tipo de telepatia. Não precisa de palavras. Né? Às vezes não precisa de palavras. E outra, às vezes até uma música comunica algo, mesmo uma música instrumental, você entendeu qual era a atmosfera. Então, se era triste ou alegre. Tem várias formas de comunicação no universo. Não dá pra gente achar que é só a nossa maneira de perceber. E outra... Que é o ideal. Nossos 5 sentidos não dão a medida do universo, que é infinito. Como que alguém não entende isso? Sim. Nossos 5 sentidos percebem limitadamente este meio. Não dão a medida do universo nem material, quanto mais o universo espiritual. E outra coisa, eu conheci gente que falava assim, eu admito o infinito, eu admito que possa ter vida em outro lugar, mas a pessoa ainda dentro do espectro, somente o material. Ela admite o infinito material do universo estelar, mas não admite outros planos interpenetrando esse universo, que são níveis espirituais. Mesmo alguém que fala o infinito pode falar de forma materialista. Exatamente. Perfeitamente. Perfeito. Por isso que as pessoas que não acreditam, igual você acabou de falar, você que está assistindo pode não acreditar em nada disso,
Não tem problema. É da mesma maneira como eu não consigo ouvir a 2 quilômetros de distância, o meu cachorro consegue. Né? É igual você consegue fazer fora do corpo uma telepatia parapsíquica. Que normalmente aqui a gente não... Isso aí seria igual, cara. Você ir... te deram um programa pra você baixar, na hora que você baixou, teu HD não cabia tudo. Exato. Era limitado. Só foi 70%. Só foi 30%. E você fala, meu Deus, tinha mais coisa. Puta, veio 30 músicas, eram 100, eu perdi 70. Exato. Mas as 30 que ficaram, você vai viajar nelas. Tem que liberar espaço daí. Né? Liberar espaço. E outra coisa. Ou aumentar o HD. Ou aumentar o HD. Evoluir. Aumentar o HD, a expansão da consciência. Exato. Perfeito. E outra coisa, não tem ali a memória tá baixa. Aí o Brunão fala aqui pra vocês, olha, aqui o computador, a memória tá baixa. Eu vou comprar, sei lá, R$500 de memória e botar aqui. Aí a máquina vai ficar rápida. Guias espirituais, mentores, ou ETs, sei lá o que for, o que eles vêm e faz? Coloca um pouco de memória a mais para ver se gira mais rápido, para ajudar a gente a processar melhor. E uma dica para quem está assistindo. Não é importante se uma pessoa é estudante espiritual, é materialista, se ela é alta ou baixa. Não. Importa o caráter da pessoa. Se é uma pessoa caráter bom, jamais vai desejar o mal de ninguém, sempre vai priorizar coisas do seu caráter que lhe diz que aquilo é o correto a fazer dentro do bom senso. Porque pode ter alguém que está assistindo a gente, é materialista e o caráter dela é ótimo. E é isso que é visto. É isso que importa. E você pode ter um estudante espiritual que estuda tudo e é mau caráter com aquilo. Então, não entra nessa vibe de eu estudo isso e você não estuda. Tá, e daí? O importante na fritada dos ovos, qual é a média do teu caráter? Se o teu caráter é bom, não interessa se você é da linha X ou Y e se não acredita em nada. Eventualmente, quando você passar para outro plano, o universo se abre para outro plano e o teu caráter garante que você fica bem. Não é acreditar em algo que torna você melhor. O que torna você melhor é o que você pensa, sente e faz. Ou seja, o teu caráter é o teu passe para uma nova dimensão. Olha, por exemplo... exatamente. Deixa eu dar um exemplo. Antigamente, nas linhas herméticas clássicas, quando um candidato, um neófito, ia passar por uma iniciação, uma prova, e tinha um mestre iniciador chamado Hierofante na Grécia, ele dava a nota se a pessoa passava ou não. Então, às vezes, haviam senhas. Tipo, para você entrar em determinado lugar do templo, tem uma senha para esta sala onde se operam iniciações diferentes da que você faz. Mais avançadas. Você tem a palavra de passe para ganhar acesso aqui? Não tem, então você não vai entrar. Porque se você tivesse nível, teu mestre já teria te dado o passe para você entrar. Então, você só entraria em algum lugar mediante uma senha naquele nível reconhecida. Tá? Extrafisicamente, muitas pessoas em saídas do corpo também se depararam com isso. Ao tentar passar para um outro plano, alguém pedia qual é a senha para passar, né? E é claro que essa pessoa que pergunta já sabia, mas é só para o estudante saber que ele tem um limite aonde ele pode ir. Eu descobri como funciona isso sem estar num grupo. Estava próximo de uma passagem energética, tinha um guardião espiritual. Ele olhou para mim com toda a autoridade que não vinha do ego, mas da evolução dele, e não me julgava inferior, apenas era um guardião. E ele mentalmente perguntou para mim, qual é a senha? E de onde você vem, o que você quer aqui? Eu falei, olha, eu não tenho senha nenhuma, que tal você olhar no meu coração, qual é a minha intenção, o que eu faço, o que eu busco? Se você achar que eu sou justo, deixa eu passar. Se achar que eu não sou justo, simplesmente me empurra de volta para o corpo. Eu não tenho senha, só tenho meu coração cheio de amor. Passo ou não passo? Só. Passei. Passou. E aí ele riu e falou, essa era a sua iniciação. Essa era a senha. Você só precisava tomar consciência disso, que não é necessário senha, jargão, medalhão ou roupa tal. Senha. E sim a tua essência. Se ela é pura, ela é boa, o universo vai lidar de acordo com essa sintonia. E aí, quando você chegou lá, você sentiu o quê? Uma nova vibração? Uma vibração foi quando eu entrei num plano. Quando eu digo entrei, não é questão de espaço em cima e embaixo. Sim. Haviam consciências ali, várias, que não tinham forma. Tá? E eu, naquele instante, eu não me percebia com forma. E senti uma luz em tudo, uma compreensão em tudo. Como é que eu diria? Estou em casa. Na pura consciência. Mas eu sabia que teria que voltar para o corpo, eu aceitava isso naturalmente, por necessidade de aprender algo no corpo, mas ali eu estava em casa. Caí dentro do corpo.
Passei uma semana com essa energia dentro de mim, cara. Com o tempo ela foi diluindo, porque eu não tenho nível para ficar naquele estado o tempo inteiro. Só que naquela semana, eu ia no supermercado, ia no banco, tô na fila, e aí eu sentia daquele plano descer uma luz pelo chakra coronário, descer, vir aqui e irradiar para todo mundo no supermercado. Quer dizer, eu era um pedacinho daquilo. E durante uma semana, eu era melhor do que eu sou, por causa dessa influência, upgrade temporário. Porque, infelizmente, eu não tenho nível para ter isso num nível maior. Mas aquilo me marcou de tal forma. Eu já tive outras assim. E aí eu chamo de amostra grátis do infinito. Caramba, eu não tenho como tomar inteiro, mas um pouquinho daquilo me faz lutar por algo melhor dentro de mim e em torno. Que da hora, E hein? era um sentimento de compaixão, Cara, de compaixão, paz. compaixão e paz misturado, mas serenidade, totalmente sereno. E não era compaixão no sentido religioso. Compaixão por compaixão que não tem como intelecto descrever. Agora, se eu sentir isso um pedacinho, e isso já me... Você já imaginou Jesus sentindo isso? O tempo Vivendo inteiro. isso. Buda, Krishna, sei lá, Maria, Kuan Yin, quem quer que seja, que se admire, você já imaginou numa escala maior o tempo inteiro? E aí eu fico imaginando que esses grandes seres que desceram à Terra, a maior prova deles não é passar pela cruz ou nada, é simplesmente eles, com esse amor todo, lidar com a nossa lerdeza emocional e mental, e mesmo assim descer para ajudar. A maior cruz desse pessoal é não compreensão do que eles vieram fazer, mas mesmo assim, sobra um pouquinho, que já é muita coisa para a gente. Se a gente fosse melhor, teria aproveitado melhor a visita desses grandes mestres, nós seríamos bem melhores hoje, mas nós criamos religião em cima em vez de seguir o ensinamento. Nossa. E é por isso que eles gancho, hein? conseguiam fazer milagres, né? Esse sentimento que eles tinham dentro dele, que possibilitava eles mexerem na matéria aqui. Olha, eu aqui, com o meu pequeno entendimento humano, eu sei que o que eu penso e o que eu sinto reflete na minha energia. Isso. Então, a minha aura ela é a média do que eu penso e sinto. Então, se eu olho para você e vejo que está tudo cor-de-rosa, eu sei que há um sentimento legal. A tua energia reflete. Aí eu olho para o Brunão e falo, porra, a aura do Brunão tá escura, ele tá danado com algo, tá pensando ruim de alguém. Por exemplo, isso é hipotético, Brunão. Sua aura, vamos dizer, tá azul, pronto, para ficar legal. Azul. Eu tô inventando, é claro. Né? E aí, se a energia da gente reflete a média do que a gente pensa e sente, imagina esses grandes mestres, o que eles pensavam e sentiam e qual era Nossa. a energia deles conseguia coisas que a gente não consegue. Então, para eles, o que a gente chama de milagre não era milagre, era o natural para eles. Para nós é que parece milagre diante da impossibilidade da gente fazer igual. Fala, como que ele fez isso? Mas para ele, aquilo é o normal no nível dele. Então, esses grandes caras descem aqui, homens e mulheres aqui revestidos de matéria, e deixam ensinamentos legais. Se a gente prestar atenção nos ensinamentos, nunca mais vamos ficar disputando religião, nada. O ensinamento já está dizendo tudo. E esses ensinamentos, se fossem aplicados, nós seríamos muito diferentes. Mas a gente pega o ensinamento e transforma. Deixa eu dar um exemplo. Olha Jesus. Dogma, né? Olha Jesus, amai-vos uns aos outros. O que a gente faz? A gente adaptou. Quem ama uns pode não amar outros. Quem ama outros pode não amar uns. Por causa da diferença de pele, religião, cultura. E outra, amai-vos uns aos outros, que é a fraternidade aqui, mas amar o Pai acima de tudo. Isso é a figura da cruz. Amai-vos uns aos outros é a horizontalidade da vida. Estamos aqui uns com os outros. Amar ao Pai sobre tudo é o de cima atravessando. Isso é a figura da cruz. Nossa. Isso era antes da época de Jesus. Em alguns grupos espirituais já se falava da cruz como uma intersecção do mundo humano permeado pelo espiritual. Amai-vos uns aos outros, mas amai ao Pai acima de tudo. Alguém que estuda a parte espiritual sabe que está na Terra, tem que funcionar na Terra, mas o que o guia é a linha de cima para ajudá-lo a atravessar a linha de baixo. Eu acho que esse exemplo ele é muito legal. Aí eu estou tirando a cruz daquele aspecto ocidental, porque a cruz é um símbolo muito antigo, culturas antigas usavam, e no Império Romano a cruz era o símbolo da execução de um prisioneiro que era botado na cruz, milhares deles. Então, com o tempo, no cristianismo, até o século IV, o símbolo dos cristãos era o peixe. Sim. Do século V em diante, com a derrocada do Império Romano e o cristianismo tomando a preponderância, né, no caso pela linha católica inicial, na Europa, adotou-se do século V em diante o símbolo da cruz, representando o sacrifício de Jesus. Isso mudou a relação simbólica com a figura da cruz do século IV para trás. É só a pessoa que está aí assistindo pesquisar história.